do nosso Evangelho no Lar, estudo do livro Meditando a Vida, do Lama Padmasambhava, capítulo 6, Paz no Dia a Dia. O item de hoje é referenciais de corpo, onde o Lama diz: além das fixações mentais e emocionais, existe um terceiro tipo que se manifesta perto do meio-dia. A pessoa passa a mão pelo estômago e se pergunta: o que teremos para o almoço hoje? Aí pensa: batatas fritas. E imediatamente ela saliva. Ela também pode lembrar: no sábado vai ter churrasco. Vamos comer e beber do meio-dia à meia-noite. Só de pensar naquilo surge um condicionamento no corpo. Brota saliva. Todas as glândulas cooperam automaticamente. A pessoa diz para o estômago: sim, sim. É ele que comanda. E aí surgem várias sensações. Podemos ser comandados pelo estômago ou por qualquer parte do corpo, sejam elas dignas ou não. Todas produzem fixações, referenciais que produzirão resultados. Então, pessoal, vocês vejam que aqui o Lama está desenvolvendo nesse tópico aquilo que na semana passada nós já tínhamos visto no tópico anterior de uma maneira mais genérica. Porque na semana passada nós tratamos do tema dos referenciais de um modo geral. Aqui o Lama achou interessante detalhar um pouco mais os referenciais de corpo. E eu acredito que ele tenha achado isso interessante porque nós, no estágio evolutivo em que nos encontramos, ainda somos muito materializados, né? Ainda somos muito conectados a tudo aquilo que diz respeito ao plano físico, né? Às sensações físicas, né? Aquilo que diz respeito ao nosso corpo. Na doutrina espírita, os mentores chamam isso de dizendo que ainda estamos mais próximos da animalidade do que propriamente da angelitude, né? Ou seja, estamos ainda mais próximos do ponto de partida da nossa jornada espiritual do que propriamente do ponto de chegada. Então, isso faz com que nós fiquemos muito presos a tudo aquilo que diz respeito ao conforto do nosso corpo, né? O corpo, ele por natureza, por sua própria natureza, ele quer sempre estar numa situação confortável, né? E para que nós evoluamos espiritualmente, nós precisaremos sair da nossa zona de conforto, não só física, mas também mental. Por quê? Porque nós precisaremos fazer determinadas práticas que vão exigir uma certa disciplina, né? Vão exigir um certo esforço, né? Então, aqui o Lama cita esse exemplo bem interessante, né? De que no momento em que nós pensamos no alimento, aqui ele citou batatas fritas, poderia ser qualquer outro de que a gente goste, né? Quando nós pensamos naquilo, já imediatamente uma série de reações químicas acontecem em nosso corpo e aquilo passa a chamar a nossa atenção, né? Se nós estivermos, por exemplo, numa sessão de prática meditativa, ou se estivermos ali ouvindo uma palestra, né, de um mestre espiritual e de repente sentirmos fome, é muito provável que esse desconforto nos atrapalhe, né, que esse desconforto distraia completamente a nossa atenção. E por que isso acontece? Exatamente porque estamos ainda muito apegados aos referenciais do corpo, né? O corpo ele não quer sentir nenhuma dor, ele não quer ficar sentindo fome, né? Ele não quer nenhum tipo de desconforto. Então como nós ainda estamos muito presos a essas sensações físicas, nós acabamos sendo atraídos por elas até mesmo quando estamos tentando fazer alguma outra atividade. Mas se surge ali no meio daquela atividade algum desconforto, como a fome, por exemplo, pode ser também uma dor, imediatamente a gente tende a atender às requisições do corpo, e é isso que o Lama está aqui chamando de fixações nos referenciais de corpo. Ele vai inclusive desenvolver isso um pouquinho mais aqui no segundo parágrafo,
quando ele diz: tomemos como exemplo o que poderia acontecer se um inseto pousasse em nossa pele enquanto meditamos. Estamos sentados em meditação pensando: o Buda tem razão, estou iluminado, que serenidade. Aí o Buda se transforma num mosquito que voa ao redor e a serenidade se evapora. O mosquito pousa bem perto do olho e não podemos permitir tamanha invasão. No entanto, fizemos voto de não nos mexermos. Para o corpo, aquela microagulha que penetra a pele é intolerável. Sentimos o peso do mosquito e depois o voo pesado dele. Esta fixação surge no nível do corpo, não é um processo intelectual. A emoção pode vir, mas essencialmente é o corpo invadido que vai produzir a fixação. Então vejam, pessoal, que quando o Lama desenvolve aqui esse ensinamento sobre a nossa fixação aos referenciais do corpo, ele cita agora o exemplo de um momento em que possamos estar meditando e um mosquito pousa em nosso rosto, próximo ao olho, e nos dá uma picada, ali bem perto do olho, né? É óbvio que isso provavelmente vai nos perturbar, né? Provavelmente vai nos distrair. Talvez estejamos ali sentados em silêncio, concentrados na respiração, mas de repente essa sensação desagradável nos tira totalmente da nossa concentração, né? E aqui ele coloca esse exemplo, né? Dizendo que quando o mosquito pousa em nossa pele e pica a nossa pele, a nossa serenidade se evapora. Eu achei interessante essa passagem porque a gente pode inclusive extrapolar, né, esse exemplo do Lama para outras situações de vida, né, onde os acontecimentos da vida acabam testando a qualidade da nossa prática espiritual. Até onde de fato nós caminhamos, né? Tanto é que aqui, no exemplo que o Lama deu, né, ele diz que a pessoa está meditando ali e alcançou um estado de grande serenidade, né, onde ela chega a dizer para si mesma: o Buda tem razão, olha só, estou iluminado, que serenidade. E uma simples picada de mosquito faz com que ela perca completamente essa serenidade, com que esse estado se dissolva, mostrando que ela não conseguiu realmente alcançar aquilo que imaginava que tinha alcançado. É muito importante que a gente medite sobre esse exemplo para que a gente fique atento, né, para a forma como estamos reagindo em todas as situações da vida, não apenas na meditação, né? Porque essa forma como estamos reagindo às situações da vida é que vai mostrar qual é a qualidade da nossa prática espiritual. Sim, a Andrea está lembrando aqui de quando nós estávamos no SEB assistindo a uma palestra do Henrique Lemes e ela percebeu uma formiga caminhando, né, no pescoço dele. E é engraçado que ele não deu a mínima bola para a formiga, mas a Andrea se desconcentrou completamente, porque eu acho que ela fez uma espécie de transferência, né, imaginando aquela formiga caminhando sobre ela. Aquilo a perturbou, né? Então esses eventos, eles demonstram, né? Em que ponto do caminho nós estamos, né? Até onde chegou ao nosso nível de tolerância, né, em relação às situações desconfortáveis. Mas ele né? Agora, o Lama segue dizendo: eventualmente podemos ter competição entre os vários referenciais. O corpo deseja uma coisa, a emoção outra e a mente uma terceira coisa. Estes níveis operam quase que independentemente, às vezes em conjunto, às vezes em oposição. Quando as fixações são definidas, não temos a sensação de que estejamos entrando numa área de perigo. Achamos completamente normal. Pensamos: isto é viver, é assim mesmo. É interessante essa afirmação final aqui, quando o Lama fala que ao estarmos apegados a algum referencial, né, ao estarmos fixados em algum referencial, nós passamos a considerar que aquele referencial é o resumo da própria noção de viver.
Por exemplo, em relação às questões desses referenciais de corpo. Se nós somos uma pessoa muito apegada aos referenciais de corpo, muito fixadas nos referenciais de corpo, nós vamos sempre buscar, vamos achar, né? Nós vamos achar, na nossa visão de mundo, que viver é satisfazer os prazeres dos nossos sentidos. Né? Então, se estamos com sono, estamos um pouco cansados, vamos achar assim, não posso mais, por exemplo, estou assistindo uma palestra, não posso ficar aqui até o final da palestra porque eu estou cansado, eu vou dormir. Né? Ou então sentir fome, não posso fazer mais nada, tenho que ir comer. É óbvio que quando estamos cansados temos que descansar. Quando estamos desnutridos temos que nos nutrir. Mas o que nós estamos dizendo aqui, e o que o Lama está procurando nos chamar a atenção, é que nós não podemos ser arrastados por essas sensações. Né? Há momentos em que é possível alongar um pouquinho mais a convivência com a fome, a convivência com o cansaço, porque há momentos em que alongar essa convivência vai nos trazer benefícios que valem a pena. Né? Muitas vezes estamos, por exemplo, meditando, né? Nos propusemos, digamos, meditar por 15 minutos, quando dá 10 minutos estamos cansados. Mas nós sabemos que mais 5 minutos podem trazer um benefício que vale a pena nós enfrentarmos aquele pequeno desconforto. Então é preciso sempre, na verdade, em última instância, agir com sabedoria, ter lucidez, né? Porque também não podemos extrapolar nossos limites e machucar nosso corpo, porque isso também vai prejudicar o nosso desenvolvimento espiritual. Então nós precisamos sempre buscar o ponto de equilíbrio. Mas o que o Lama está nos chamando a atenção aqui é que nós tendemos sempre ao extremo, né, do desequilíbrio, que é aquele extremo que busca satisfazer a todos esses referenciais do nosso corpo, né, que quer sempre estar ali quietinho, né, quentinho, dormindo, descansando, comendo e assim por diante. Então nós não podemos ficar presos a isso. Temos que atender às nossas necessidades, cuidar da nossa saúde, mas precisamos lembrar que estamos buscando ter saúde para crescermos espiritualmente. Né? Nós não estamos buscando satisfazer o corpo como uma finalidade em si, né? mas cuidando do corpo como um instrumento precioso, útil para o nosso crescimento espiritual. E aí o Lama segue dizendo: elegemos fixações de forma consciente ou não, e elas parecem o exercício de uma liberdade completamente natural. Mas são elas que geram condições que fazem nossa paz desaparecer. A partir daquele momento, a paz só será possível se as fixações não forem perturbadas, se permanecerem satisfeitas. E às vezes elas são contraditórias. A mente pode determinar: não coma açúcar, mas o corpo pede: quero chocolate. Aí a emoção diz: você não vai me deprimir, não é mesmo? Olha que eu fico deprimido, dê-me um pouco de açúcar. Percebem, pessoal? Então aqui mais uma vez o Lama fala sobre a necessidade de nós integrarmos as diversas dimensões da nossa personalidade humana, né? Para que a gente não fique nesses conflitos internos intermináveis. Aqui ele citou esse exemplo, né? Muitas vezes com a nossa mente nós raciocinamos: nossa, eu preciso parar de comer açúcar porque o açúcar está me fazendo mal, eu preciso diminuir, vamos dizer, a quantidade de açúcar que eu ingiro porque não está me fazendo bem, né? Só que o corpo habituado, né, àquela quantidade, digamos, de açúcar todos os dias, ele vai reclamar, né? Da sua maneira, ele vai dar sinais de que ele precisa daquela substância na quantidade a que ele estava acostumado. E do outro lado ainda tem a questão emocional, que muitas vezes a gente sabe, né, que o açúcar ele é, de uma certa forma, um calmante, né, algo que acalma, né, que acerena, é uma verdadeira droga, né, conforme dizem hoje os estudiosos do assunto, né, e a gente fica viciado nela, nossas emoções ficam também viciadas, né, nessa substância. E aí as emoções também vão pedir açúcar. Então fica aquele conflito, né, entre a decisão que tomamos mentalmente e a direção na qual o corpo a direção para a qual, né, o corpo e as nossas emoções nos arrastam.
Então nós precisamos integrar todos os elementos, né, todos os componentes dessa nossa personalidade humana para que caminhem todos numa mesma direção, né? E isso só acontece quando a gente age com sabedoria, né? Não adianta apenas reprimir impulsos, né? É preciso superar os condicionamentos com inteligência, com lucidez, tendo clareza do porquê que se está fazendo aquilo. Porque quando a motivação correta se estabelece de uma maneira clara em nosso mundo interior, nós naturalmente conseguimos, aos poucos, direcionar todos os elementos, né, da nossa personalidade, emoções, corpo, mente, para aquela meta, né, que estabelecemos, não só estabelecemos mentalmente, mas para a qual também nosso coração se motivou, né? É importante que mente e coração caminhem juntos, né? Que aquilo que pensamos que é bom, nós também sintamos como sendo bom, né? Para que então as nossas diversas dimensões integradas nos ajudem a caminhar com mais segurança na vida. O Lama segue ainda dizendo: é muito difícil encontrarmos equilíbrio a partir dos referenciais, mesmo que sejam apenas internos. Por isso, o Buda enunciou a primeira nobre verdade: todos os seres têm a experiência do sofrimento. Ou seja, quando estão alegres, é uma preparação para o sofrimento. Quando sofrem, é a condição de vida. É como se a harmonia não fosse realmente possível. Como a harmonia não é possível, existe um segundo tipo de sofrimento, que vive do próprio sofrimento. Sofremos por razões objetivas e também porque não queremos sofrer. Sofremos porque gostaríamos que a harmonia fosse possível. Elegemos a harmonia como fixação e a perseguimos a vida inteira. Então, aqui nessa conclusão do ensinamento, tem dois pontos importantes, né, para a gente destacar. O primeiro é essa questão de sofrermos porque não queremos sofrer. Ou seja, mesmo nos momentos alegres da vida, há um sofrimento ali sutil presente, porque é o sofrimento de que a gente tenha lá no fundo, né, do nosso ser, a gente tenha a certeza de que a alegria, como tudo na vida, é passageira e que ao passar ela nos fará sofrer. Então o próprio momento alegre está permeado por sofrimento quando a mente está contaminada pelo apego, né? O apego aí, no caso, a uma situação de alegria. Né? Por quê? Porque as coisas estão em movimento e não há como deter esse movimento. Então, para que nós não soframos, né, é preciso que a gente se liberte dos nossos próprios desejos ou do nosso próprio desejo de não sofrer. Parece contraditório, né? Mas todo desejo ele acaba gerando sofrimento. Por quê? Porque ele gera aquela expectativa de que ele pode não ser atendido. Em algum momento as coisas podem não acontecer de acordo com a forma como eu desejo que elas aconteçam. Então o próprio desejo em si já é um problema, né? Então precisamos também nos libertar da influência do desejo e viver em harmonia com as circunstâncias, desenvolver aquela habilidade que foi descrita na nossa mensagem de hoje, né? A habilidade da paciência, né? Ou seja, a habilidade de tolerar as adversidades e entender que, na verdade, em última instância, do ponto de vista absoluto, não existe adversidade e alegria, né? Existe o movimento da vida, que tem a sua razão, né? Que tem os seus motivos e que está sempre sendo orientado por uma inteligência suprema, que nós devemos procurar, cujos movimentos nós devemos procurar compreender. Porque compreender os movimentos dessa inteligência suprema que comanda o mundo, que comanda o universo, é que é a essência da sabedoria. Se nós conquistarmos essa sabedoria, nós não ficaremos mais elegendo nenhum tipo de fixação. Porque o segundo ponto que eu queria destacar nessa conclusão é exatamente quando o Lama diz: elegemos a harmonia como fixação e a perseguimos a vida inteira. Ou seja, quando ele diz elegemos a harmonia como fixação, ele está dizendo que nós transformamos a harmonia num conceito, um conceito que nós fazemos da harmonia, aquilo que nós imaginamos que seja harmonia. Entretanto, é bom lembrar
que em qualquer circunstância do mundo, a harmonia divina absoluta está presente. Mesmo quando ocorre um tsunami, mesmo quando ocorre um terremoto, mesmo quando um meteoro atinge o planeta e causa grande destruição, ainda assim a harmonia divina está presente. Não existe momento nenhum em que ela não esteja presente. Porque a harmonia divina não é uma ideia fixa, não é um conceito construído pela nossa mente comum. A harmonia divina é esse movimento do universo que faz com que cada coisa esteja no lugar certo, na hora certa, ainda que para nossa percepção limitada possa parecer que em alguns momentos as coisas estejam completamente erradas. Mas isso é apenas uma deficiência da nossa percepção. Se desenvolvermos uma visão ampla, nos harmonizaremos com essa onipresença divina. E então, tudo passará a fazer sentido na nossa vida. Tudo passará a fazer sentido no universo. E nós passaremos, então, a estar em paz conosco mesmo, porque estaremos o tempo inteiro conectados com essa paz que emana das profundezas dessa sabedoria que comanda a vida não só no planeta, mas em todo o universo.